A igualdade de gênero é uma pauta das mulheres. E com relação a isso, não há nenhuma dúvida. Mas deixa eu te contar uma coisa. Sem a participação dos homens, essa igualdade não vai acontecer. Agora dá uma olhadinha nesses números. 2024, o Brasil registrou 1.492 feminicídios. Mais ou menos 4 mulheres mortas por dia pelo fato de serem mulheres. O lar ainda se tornou o lugar mais complicado, mais apavorante e mais inseguro para essas mulheres, porque essas violências, na maioria, não aconteceram na rua, foram dentro de casa, com seus companheiros, ex-companheiros, aqueles em quem elas confiavam. Hoje, nós vamos falar sobre um movimento que provoca sobre isso, que propõe caminhos para discutir sobre isso, que é o He4She, uma iniciativa da ONU Mulheres que convida eles, sim, os homens, a entrarem de verdade nessa luta. Eu sou a Lu Rodrigues, esse é o podcast Mulheres Políticas e quem nos acompanha nessa conversa é a Karen Lozzi, coordenadora do Comitê Gaúcho do He4She, ativista dos direitos humanos e articuladora de campanhas que mexem bastante com a nossa consciência sobre esses fatos. Karen, é um prazer imenso estar aqui contigo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. O prazer é todo meu, Lu, todo meu. Eu acompanho o teu podcast já há algum tempo. E muito feliz de poder estar aqui contigo batendo esse papo. É sempre bom, né, Karen? Eu vou começar te pedindo, te convidando a nos contar um pouquinho sobre a tua história, a tua trajetória e como é que a Karen chegou a este movimento, que é um movimento mundial. Fala um pouquinho pra gente. Então, eu sou filha de uma feminista, né? De uma mulher que desafiou esse senso comum de que a política não é um espaço para as mulheres. Minha mãe começou na política no sindicato da universidade onde ela trabalhava, da FURG. Né? Nós somos da cidade de Rio Grande, que é uma cidade pequena, né? no sul do estado. E a minha mãe, com o caminhar, virou vereadora da cidade de Rio Grande por 2 mandatos. E eu acompanhei, né, essa trajetória da minha mãe. Foi a primeira mulher na família a ocupar um cargo eletivo? Foi a primeira mulher na família a ocupar um cargo. Né? Isso lá na década de 90 ainda. Né? Eu, adolescente, o meu irmão pequenininho. Né? E te confesso, Lu, que naquele momento da adolescência, do questionamento, eu ficava me perguntando, poxa vida, meus amigos, minhas amigas, todos têm a mãe deles em casa, organizando as coisas, acompanhando, cozinhando e tal. E a minha mãe está sempre em reunião. Então, tinha meio que uma revolta daquilo. Assim, por que a minha mãe é diferente? E, com o passar do tempo, óbvio, né? Fiz o meia-culpa, entendi por que essa mãe ela não estava tão presente dentro do lar, a preocupação dela com as outras famílias também, com as outras mães, com as outras mulheres, né? E acabei vindo parar em Porto Alegre para assessorar um deputado recém-eleito. Né? Eu participo de campanhas eleitorais a minha vida toda, né? Por causa da influência, por óbvio, da minha mãe. E acabei vindo parar aqui em Porto Alegre para assessorar esse deputado. Esse deputado não tinha nenhuma relação com a pauta de gênero. Nenhuma. Mas, no primeiro ano do mandato, a gente estava numa audiência pública discutindo os 6 anos da Lei Maria da Penha. E as mulheres questionando por que os números continuavam altos com 6 anos de Lei Maria da Penha. Por que os números continuavam altos? O que poderia ser feito? O que tinha avançado? O quanto era importante a gente ter uma legislação que nos protegesse da violência de gênero doméstica e familiar. E só tinham 2 homens na plateia, 2 deputados. O que eu assessorava e um outro da mesma bancada. E as mulheres questionaram, como é que vocês vão contribuir para reduzir esses números, né? Que eram chocantes na época também. E aí, então, esse deputado resolveu organizar uma frente parlamentar de homens pelo fim da violência contra as mulheres. Eu sempre fui militante feminista, mas não olhava por esse viés. Né? E foi muito importante para mim entender que, sem a participação dos homens, a gente jamais
conseguiria alcançar a igualdade de gênero e finalizar com essa chaga que a gente tem na nossa sociedade, que é a violência de gênero. Então, o deputado Edgar Preto criou essa frente parlamentar. A gente começou a fazer alguns trabalhos de sensibilização dos homens. E, em 2013, nós fomos apresentar para a ministra Eleonora Menicucci o que a gente vinha fazendo aqui no Estado. E ela ficou encantada com o trabalho que a gente vinha fazendo. Era cavalgadas pelo fim da violência contra as mulheres, as ações em estádios de futebol, né? O cartão vermelho para a violência contra as mulheres, blitz em bares, né? Tudo para a gente buscar o público masculino e fazer algumas sensibilizações, né? Reflexões a respeito da violência de gênero. E ela, então, convidou o então deputado Edgar Preto para compor a comitiva brasileira que iria à ONU discutir a situação das mulheres no mundo. A ONU tem um encontro anual, que é o CSW, que acontece sempre em março, que discute, então, o que a gente avançou nas pautas de gênero em cada um dos países. E aquele ano, a discussão era como engajar os homens nessa discussão. Então, não tinha... Era o momento perfeito com o projeto prefeito. Né? Exatamente. Isso em 2013. Por causa desses debates, então, da CSW, a ONU resolveu criar o movimento Eles por Elas, o He4She, que é um movimento mundial, justamente para a gente sensibilizar homens e meninos para as pautas de gênero. Como é que isso funciona na prática? Ok, existe um movimento, ele vem, então, cascateando, né, do mundo aqui para o nosso ambiente local, mas como é que ele funciona na prática hoje, assim, né? Porque existe uma questão que é a adesão, mas existe as ações para isso. Fala um pouquinho sobre isso. Então, a ONU sugeria ações para os membros, né? Começava com o processo de adesão, então buscar outros homens para trazer para cá, para discutir, ações de rua, né? Para sensibilizar as pessoas entregando material, conversando, e ações com empresas, entidades, né? O que a empresa X, que não tem nenhuma mulher em cargo de comando, pode fazer para alterar essa situação, para empoderar as mulheres. E isso era coordenado pelo Comitê Nacional, né? Cada país tem um Comitê Nacional do He4She, impulsor, para pensar ações, para desenvolver atividades, né? Para buscar mais apoios. Quando isso foi em 2014. Em 2017, nós solicitamos, então, para a ONU que a gente tivesse o nosso comitê aqui. E eles ficaram reticentes porque não existe, na organização do movimento Eles por Elas, comitês locais, só das nações. Mas, por causa do trabalho que a gente já vinha fazendo aqui, então autorizaram. Então, o Rio Grande do Sul continua sendo o único estado no mundo que tem um comitê local do He4She. E aí a gente fez esse trabalho de trazer entidades, personalidades, universidades para dentro do comitê, pensar ações focadas, né, nos públicos que elas representam. E a gente fez ações, então, de 2017 até 2022. Em 2022, a ONU propôs uma pausa para ver se o caminho que o He4She estava tomando era o ideal para fazer as discussões. E elas, então, a ONU Mulheres do Brasil retomou neste ano, no início do ano, num outro formato, que é o formato de articulação. Né? Não mais, elas não chamam mais de movimento. Então, articulam entidades, articulam empresas para financiar projetos da ONU Mulheres que têm esse viés, esse objetivo, dialogar com homens e meninos. Mas aqui no Estado autorizaram que a gente continuasse no mesmo formato, né? Trazendo todas essas entidades para dentro do comitê e pensar ações e nós montarmos os nossos projetos, né? Então, é isso que a gente está fazendo agora, Lu. E vou fazer uma provocação, né? Por que é tão importante trazer homens e meninos para dentro dessa discussão? Por que
por toda a vivência que tu tá tendo, né? Por que se torna tão importante fazer essa conversa com eles? Como é que vocês tratam desse tema? Então, Lu, a gente costuma dizer que se há violência contra nós mulheres, ela é provocada, né, feita pelos homens. E os meninos acabam aprendendo, pela forma como a nossa sociedade patriarcal nos educa, de forma geral, que as mulheres elas são inferiores, que as mulheres elas não têm as mesmas capacidades que os homens, né? Nos colocam em lugares, né, dos estereótipos que amplificam o processo de violência e de desigualdade. E se a gente não dialogar com esses homens e com esses meninos, que, em sua grande maioria, ocupam cargos de poder, de liderança, né, em entidades, em empresas, em parlamentos e tal, em executivos, como é que a gente vai mudar essa situação se a gente não conseguir parceiros nessa luta, né? Então, foi com esse olhar que o Reforchi nasceu. A gente precisa de parceiros nessa luta. A gente não precisa de homens para lutar por a gente, né, por nós, tomarem o nosso lugar. Não, a luta, quem protagoniza somos nós, mulheres. Mas nós precisamos de parceiros. Porque a gente não vai construir a igualdade de gênero só com 50% da sociedade. A gente precisa de 100%. Né? E o nosso foco principal de dialogar com os meninos, né, é para que as crianças entendam, né, que não há por que tratar com desigualdade os gêneros. Né? As meninas e os meninos têm as mesmas capacidades, as mesmas possibilidades, potencialidades. Então, o Reforchi, ele enfoca também na paternidade. A gente tem os dados, né, da quantidade de crianças sem o nome dos pais na certidão de nascimento. E, para além disso, a ausência paterna nas casas, na criação das crianças. Então, responsabilizar os pais. Os homens também precisam participar desse processo de cuidado. Então, o Reforchi vai mexer em várias camadas, em várias questões que são importantíssimas dentro da nossa sociedade para que a gente vá desconstruindo essa masculinidade hegemônica, tóxica, né? Que ela é tóxica não só para nós, né, que somos vítimas dessa violência, vítimas mais visíveis dessa violência, né? Nós não tiramos nenhum tipo de vantagem do patriarcado, diferente dos homens, né, que têm vantagens com isso, mas os homens também têm prejuízo com o patriarcado e com o machismo e com a misoginia, né? A gente, um exemplo é o quanto os homens acabam se sujeitando a coisas violentas, né? De não se cuidar, por exemplo, na obra, a necessidade de ter um fiscal para fazer a pessoa usar um EPI, porque acham que é bobagem, que é coisa de marica, onde é que já se viu, vou usar um capacete para quê? Vou usar uma luva para quê? Né? Para que um cinto para eu me pendurar na altura? Eu não preciso disso. Então, assim, isso está conectado com essa ideologia do patriarcado. E não é só essa exposição à violência, né? Tem coisas muito... A questão de não demonstrar fragilidades, Sim. Não chorar ou não buscar ajuda. No fim, essas ajudas elas vão estar lá nos vícios, no álcool, para dar um dos exemplos, né? E também na violência, né? Esses relatos, eles vêm à mesa quando vocês conversam com os homens? Tem alguma memória aí de algum relato que te marcou durante essa trajetória? Então, Lu, sabes que dentro do Comitê Nacional do Reforchi tem um grupo que é fantástico, é o Papo de Homem. O Papo de Homem, ele já desenvolveu, ele está no 3º documentário que está para ser lançado, esse agora com enfoque nos meninos. Mas os 2 primeiros, um era, precisamos falar com os homens? Um questionamento. Porque realmente havia esse questionamento do movimento feminista. Né? A gente precisa falar com os homens ou a gente consegue resolver este problema social sozinhas? E aí no documentário mostrava que não, a gente precisa falar com eles. E o outro era o silêncio dos homens. Aí
a gente vai se perguntar, o silêncio dos homens, se eles nos calam, por exemplo, se a gente vai numa reunião partidária, né? A gente tem que lutar para ter a nossa voz, né, ouvida. Então, como assim o silêncio, que silêncio dos é homens? esse? O silêncio dos homens é com relação ao afeto, com relação ao cuidado, aos sentimentos, né? Então, nós precisamos ouvir esse silêncio e fazer alguma coisa para acabar com ele. E dentro desse documentário, O Silêncio dos Homens, tinha um relato de um rapaz que participou de um grupo reflexivo. Lá em São Paulo, há um trabalho bem legal feito pelo Ministério Público, que é o projeto Tempo de Despertar. Ele virou um projeto de lei, hoje é lei lá em São Paulo, que é para os homens que são condenados pela Lei Maria da Penha ou que estejam sob custódia de medida protetiva, para que eles participem desses grupos. Então, é um número de encontros, e aí são 9 encontros, se não me engano. E esse cara, no final dos 9 encontros, ele disse assim, no início, eu achei que isso aqui era tudo bobagem. Eu vinha para cá porque eu era obrigado, porque se eu não viesse, eu ia preso. Mas, com o passar do tempo, ouvindo o que o pessoal falava, principalmente o que o psicólogo nos trouxe, tal, da origem do porquê acabava desencadeando a minha falta de habilidade de falar sobre meus sentimentos num ato violento, eu comecei a ver o quanto era importante isso, não só para mim, mas para outros homens também. E aí esse cara virou voluntário do Tempo de Despertar, né? E esse projeto lá de São Paulo, ele reduziu a reincidência, que era de mais de 40%, em 2%. Gente, é um número, né? muito grande. Muito grande, muito grande. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um projeto que até hoje ainda é como se fosse piloto, porque ele acontece por causa do Tribunal de Justiça. A idealizadora foi a doutora Madiele Franz. E tem em outras comarcas aqui no estado, mas ainda muito pequeno. Ele não se transformou numa política pública como lá em São Paulo se transformou. Então, realmente, a gente tem uma redução da reincidência do número que o projeto daqui consegue atender. Mas se transformasse numa política pública, Lu, o resultado podia ser poderia ser diferente. Ele ia ter reflexo na redução dos casos de feminicídio, que a gente tem visto aumentar de forma assustadora aqui no estado, né? Então, esse relato me tocou. Um outro relato é o relato do próprio Edgar, né? Sobre a paternidade dele. Ele foi pai a primeira vez muito jovem. Acabou se separando, né, da mãe do primeiro filho, com ele ainda muito pequeno. E ele até acompanhava, né, a criação do menino, mas não era de forma constante. E quando nasceram os 2 filhos, que são bem próximos de idade, o João e o Ângelo, ele já estava envolvido no movimento Reforchi, ele realmente entendeu a importância e a necessidade de ser um pai ativo, presente, responsável, do cuidado, de dividir a tarefa, de não ser o ajudante, né? De entender as suas responsabilidades, né? Então, a gente foi gravar uma vez um vídeo para o Dia dos Pais, e aí, conversando sobre o roteiro, eu disse, eu queria que tu falasse sobre isso, porque isso vai tocar outros homens também, né? Não é porque se errou atrás, né, que tu não consegue refletir a respeito disso e ter uma outra postura. Então, aquilo também me tocou. É possível, realmente, tocar homens, sensibilizá-los, para, então, construir a consciência de que não é o homem na relação, na paternidade, ele não é um ajudante da mãe. Ele tem uma série de responsabilidades que, se ele não assumir, ele sobrecarrega a mãe, ele sobrecarrega a avó, ele sobrecarrega os irmãos daquela criança, né? Então, para mim, assim, esses 2 exemplos, assim, para mim, foram de dar aquele quentinho no coração de saber que realmente o que a gente está trabalhando desde lá de 2011, né, tem sentido, tem necessidade, e a gente precisa ampliar esse debate na nossa sociedade.
A gente vai seguir nessa conversa muito inspiradora e provocadora aqui com a Karen, porque tem muita coisa para a gente falar sobre isso ainda. Mas eu queria te fazer uma proposta. Eu quero te propor uma pausa para valorizar quem apoia mulheres políticas e que torna esse espaço de visibilidade e de discussão possível. Acompanhe aí o comercial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Já imaginou propor ideias que transformarão o futuro sustentável do nosso estado? Então, acesse a plataforma gov.br/PactoRS25. Lá você pode criar propostas em 4 eixos temáticos, ou ainda apoiar outras propostas. As mais curtidas seguirão para uma seleção final, onde as 80 ideias mais votadas farão parte do relatório de diretrizes para a sustentabilidade do Rio Grande do Sul. Participe! Um convite à Assembleia Legislativa. Karen, a campanha Fim da Linha para a Violência contra a Mulher teve um grande impacto simbólico, né? E não é a primeira vez que ela vem a público. E eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, porque ela traz elementos do trem, da música, para provocar esta reflexão. Eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar algumas imagens aqui para a gente acompanhar. Como é que foi pensar, articular essa campanha, sobre o que ela traz, né? O que ela nos apresenta aqui nesse momento? Então, Lu, quando a gente recebe, então, a autorização da ONU Mulheres para retomar o comitê aqui no Estado, a gente pensou, bom, vamos voltar, mas vamos voltar com alguma coisa já para apresentar para a sociedade do tipo, olha, a gente não estava tão parado assim, né? A gente estava de olho no que estava acontecendo aqui no Estado. E aí, então, dentro do nosso comitê, a gente tem parcerias maravilhosas, né? Uma delas é a agência MOVE, que sempre nos acompanhou desde o início do nosso comitê. Então, a gente chamou a MOVE, chamou o Trem, né, que foi nosso parceiro lá em 2018, também para a campanha Fim da Linha. Chamamos o Museu do Hip Hop, a Unila Salle, que é a nossa entidade guarda-chuva, e a Defensoria Pública, que está patrocinando essa nossa campanha agora. Lá em 2018, o nosso olhar era para chamar a atenção dos homens. Do tipo, tu tá vendo um caso de violência, não te cale. Então, tinha uma imagem bem chocante, chamava bastante atenção, que era um homem com um lacre na boca, né? Então, era uma provocação sobre se calar perante a violência. Exato. Você precisa se posicionar também com relação a isso. Exato. Né? A gente queria chamar os homens para isso. Tá vendo um caso de violência? É aquele papo de não meto a colher em briga de marido e mulher. Tá fora, completamente fora de moda. É hora de se posicionar. Agora, a gente vendo os casos de feminicídio, de violência contra a mulher aumentando, nós resolvemos falar com as vítimas, né? Então é isso, os casos de violência majoritariamente acontecem dentro de casa, que é o lugar que era para a gente se sentir acolhida, né? Segura. E eles são feitos pelas pessoas que elas também confiam, né? Que elas construíram relação, muitas vezes têm filhos e filhas, que são os seus companheiros ou ex-companheiros. Então, a gente quis dizer para essa mulher que ela não está sozinha. Se eu sinto medo voltando para casa, então o trem dá essa coisa o trem é o que me comunica com o mundo externo, com o meu trabalho, com o meu estudo, né, com a minha família, né, pais, mães, tarará, e também me leva para casa. Se eu sinto medo em voltar para casa, eu não estou sozinha. Eu tenho meios de buscar ajuda. Porque o que acontece, Lu, que a gente conversando com as entidades que fazem parte do nosso comitê, com a delegada Tatiana, né, com o pessoal da polícia, da brigada, é que, além do desconhecimento de onde procurar ajuda, né, tem aquela ideia de que não vai adiantar nada. Eu vou procurar ajuda, eu vou me expor e não vai resolver. E a gente quer mostrar que não, que tem saída, que tem condições da gente auxiliar essa mulher a sair dessa situação de violência, de romper com esse ciclo de violência. Então, na campanha, nos vídeos que vão passando nas TVs, né, nas estações, a gente fala, ó, o tempo de viagem entre a estação X e Y é tantos minutos.
Mas o tempo que uma mulher leva para denunciar o caso de violência é em torno de 5 anos. Então, é muito tempo silenciando, aguentando, refletindo, pensando como é que eu saio dessa situação. E a gente dá esses caminhos. Bom, tu pode buscar a Defensoria Pública para ter acesso, então, à pensão alimentícia, se precisar. Né? Que é um dos maiores medos, né? Exato. Vou me sustentar, vou sustentar meus filhos como? Né? A busca da casa-abrigo ou do aluguel social, para essa mulher poder sair daquela casa. Apesar que a Lei Maria da Penha, ela preserva o direito da mulher de ficar na casa, mas em alguns casos, emergencialmente, ela precisa sair. Né? Então, todas essas questões, né, da guarda dos filhos, da medida protetiva mesmo, ela pode buscar a Defensoria, que é a nossa parceirona nessa campanha. Agora a gente tem a possibilidade da mulher fazer o boletim de ocorrência e a solicitação da medida protetiva online. Né? Lá na pandemia, a gente fez uma campanha, vai lembrar, Lu, que foi a da máscara roxa, que era para as mulheres, então, pedirem ajuda nas farmácias, né? A gente também teve aquela explosão de casos de violência, as mulheres não conseguiam nem pedir ajuda, porque elas estavam o tempo inteiro ali com o agressor, convivendo dentro de casa, não tinha nem uma horinha assim que ela pudesse ligar para alguém para pedir ajuda. E foi então que a gente construiu, junto com a Polícia Civil, um WhatsApp, para que então a mulher pudesse mandar mensagem de texto pedindo ajuda, e que foi o WhatsApp que a gente utilizou para as farmácias também enviarem os pedidos de ajuda das mulheres que chegavam até as farmácias. Esse WhatsApp continua ativo. E também por causa dessa questão lá da pandemia, a Polícia Civil criou a delegacia online. Então, hoje, né, eu não preciso mais ir na delegacia registrar a ocorrência se eu não puder. O ideal é. Mas se eu não puder, eu posso fazer o pedido pelo site da Polícia Civil, delegacia online, posso fazer o contato pelo WhatsApp e ter esse auxílio. Havia uma demora na emissão da medida protetiva. Bom, isso era um problemão, né? Podia demorar até 48 horas para a emissão da medida protetiva. Então, agora é mais rápido, mais ágil esse processo. Além disso, a gente tem agora aqui no Rio Grande do Sul funcionando uma lei que é lá de 2014, que é a lei das tornozeleiras eletrônicas para o monitoramento dos agressores que estão com medida protetiva. Então, bom, agora não é mais só um papel na mão da mulher. Há um processo fiscalizatório. Eu sei onde está aquele agressor, e se ele for se aproximar dessa mulher, a polícia vai entrar em ação. Então, as mulheres se sentem um pouco mais seguras também com esse elemento do Estado protegendo-as, né? A procura por casa-abrigo, né? Então, a gente sabe que em alguns municípios a gente não tem casa-abrigo, mas a gente tem o Centro de Referência Estadual. É papel do Centro de Referência Estadual auxiliar essas mulheres a irem para alguma outra casa-abrigo em algum município próximo. E alguns municípios estão com a estratégia do aluguel social. Então, a mulher, ou ela vai receber um recurso para poder alugar uma casa, para ir com a sua família, ou ela vai para algum hotel de forma temporária, né, até a retirada do agressor da casa dela. Então, tem mecanismos, tem ferramentas para isso. Tem. E a gente ressalta, em caso de emergência, o número que tem que ligar é o 190, é a Brigada Militar. Né? Não adianta eu tentar entrar na delegacia online naquele momento. Não. Se eu estou passando por uma situação de emergência, eu tenho que ligar para a Brigada Militar. A Brigada Militar tem formação, tem a nossa Patrulha Maria da Penha, que existe desde 2011 ou 2012, que age nesses casos de violência doméstica e familiar. E depois faz o monitoramento daquelas vítimas. Infelizmente, Lu, a gente não tem o investimento que a gente gostaria ou que necessita para que essa estrutura que já existe, ela funcione de forma efetiva e a contento em todos os lugares, né?
mas a gente sabe que existem mecanismos e existem formas. O que a gente precisa é de um olhar e de um investimento público nessas questões. Se a iniciativa privada quiser fazer parcerias, né, entrar no comitê, enfim, existe a possibilidade hoje de fazer isso? Como é que faz isso? Como é que eu posso auxiliar, por exemplo, se eu tenho uma verba que eu quero ajudar, por exemplo, na divulgação da campanha? É um dos movimentos possíveis, Perfeito, né? Como é que faz isso? Então, é entrar em contato com o nosso comitê, né? O comitê ele está aberto, né, para entidades, para empresas, para universidades que tenham interesse de fazer essa discussão, né? Pensar campanhas, nos ajudar nesse processo de sensibilização da sociedade. Então, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 51 99 199 3641, ou pelo e-mail comitê.gaúcho.elesporelas@gmail.com. E a gente também tem as redes sociais do comitê no Instagram e no Facebook. É só pesquisar Comitê Gaúcho Riforchi que vai achar. O nosso comitê está aberto a quem quiser se somar, né? Quem quiser participar, quem quiser contribuir. Pode ser de forma financeira, mas também pode ser em nos ajudar a pensar ações, né? Eu costumo dizer assim, tem muita coisa legal acontecendo em outros lugares que a gente não fica sabendo, né? Então, trazer experiências ou pensar junto alternativas, como foi... Para mim, o exemplo da máscara roxa, né? A gente conseguiu reunir... Case, né? Foi um case interessante. Congregar todas as entidades aqui no estado que trabalham, lidam, têm responsabilidades com relação ao enfrentamento à violência contra a mulher. Então, é possível da gente criar algo juntos e juntas que vai fazer uma diferença significativa na vida das mulheres e de todo mundo, né? Porque se a vida melhora para as mulheres, melhora para a sociedade toda. A gente falou mais de uma vez, né, sobre esse ambiente da casa, que é o lugar íntimo, né? Que é a coisa mais íntima que a gente tem. A gente já falou em outros momentos aqui no podcast, que é o lugar da família, né? Um lugar, vou botar muitas aspas, mas um lugar sagrado, né? Que é difícil de acessar, né? E é daí que esse silêncio ele acaba crescendo de várias formas, né? E a mulher não encontra saída para a situação de violência. Por que tu acha que é tão difícil, com tudo que tu tem visto, assim, por que tu acha que é tão difícil para essas mulheres romper esse silêncio, né? Qual é a tua visão com relação a isso? A gente é educada desde pequena, Lu, a cuidar da família. A gente brinca de casinha, a gente ganha boneca, né? Então, para nós, a gente enxerga realmente de uma forma sagrada, né? O viver a família, né? O cuidar da família. É muito difícil para nós que depositamos numa pessoa a nossa confiança, o nosso amor, o nosso afeto, ver que essa pessoa não nos enxerga da mesma forma, com o mesmo respeito, né? Com o mesmo carinho. E romper com isso é romper também com uma carga da educação que a gente recebeu. A gente precisa se despir disso para conseguir romper com o ciclo da violência, né? Nas conversas que eu faço nas escolas e tal, eu pergunto para o pessoal se eles sabem por que as mulheres ainda hoje adotam o sobrenome dos maridos. E da onde surgiu isso, né? Então, se a gente for olhar, tem a ver com a posse, né? Quando era obrigatório, hoje não é mais, né? Hoje, se a gente quiser, a gente adota, se não quiser, não adota o sobrenome do marido. E o marido também pode adotar o sobrenome da família da mulher. Mas antes era obrigatório. Era obrigatório que era para dizer, a fulana, ela faz parte, ela então é propriedade da família X. E todos os seus descendentes são dignos de receber a herança desta família. Então, tinha uma coisa financeira também por trás, né? Romper com essa lógica de posse, de propriedade e de exclusividade é muito difícil. É muito difícil.
Porque de dentro do sistema porque complexo. tem a relação, para além de ser essa relação da sociedade, tu tem a participação da religião nisso, né? Tem a participação da escola nisso. Muito difícil encontrar mulheres que se separaram e não sofreram nada, né, Lu? Todas nós que passamos por processo de rompimento de relação, seja por qual foi o motivo, foi muito difícil. Então, a geração da minha avó não aceitava o divórcio. A conquista do direito de se divorciar já foi um troço, assim, uma luta imensa, né, do movimento feminista. Então, é muito difícil. É muito difícil. O julgamento que essa mulher sofre. Né? Ela continua com fulano. Fulano a maltrata, é violento com ela, mas ela continua com fulano. Vários dedos apontando, assim, né? Então, eu acolho, independente do tempo que essa mulher levou para romper isso, para conseguir se enxergar como eu sou capaz de viver sem essa pessoa, de me sustentar sem essa pessoa. Porque, às vezes, tem o componente financeiro, né, da dificuldade de sobreviver, né, sem aquele recurso daquela pessoa, daquele homem, mas tem também, que para mim é o mais difícil, é a mulher se enxergar capaz. Eu posso, eu vou conseguir sozinha, eu vou me virar. E eu vou romper com esse ciclo que vai para além da violência física. O nosso psicológico é afetado. Então, a sociedade também contribui com isso. A escola também contribui com isso. Destruir com esses estereótipos de gênero que nos colocam em um lugar de subalternidade é necessário para que a violência contra as mulheres deixe de existir. E como é que a gente sensibiliza? A gente falou várias vezes, né, que o movimento é para sensibilizar os homens. Mas como é que a gente faz isso sem que eles caiam numa defensiva, numa indiferença? Geralmente Quais são os gatilhos para fazer essa entrada? Hein? Geralmente é isso que acontece, Lu. Então, eu sou militante do movimento feminista, sei lá, desde que eu me entendo por gente, né? Por ter essa influência materna. Mas, quando nós mulheres chamamos a atenção dos homens para essas questões, a primeira reação é a de ir para a defensiva. Não, que é aquela... Virou meme, né? Ah, não, mas não são todos. Né? Acontece que a gente descobriu, também com esse trabalho dos meninos, do Papo de Homem, e de outras organizações que vieram antes deles, que quando os homens falam com outros homens, a conversa toma um outro rumo. Aí para refletir. Aí o cara escuta. Então, é essa estratégia que a gente utiliza. Usar de homens que tenham uma visão de parceria nessa luta conosco, para dialogar com outros homens e fazer com que eles, pelo menos, pensem a respeito do comportamento deles. Então, esse é o papel do nosso coordenador, o Tedi Correia, né? Que hoje coordena o nosso Comitê Gaúcho. A gente vai somando dentro do comitê homens que consigam, através da arte, através do parlamento, de vários espaços, através do futebol, que tenham voz, que possam, então, dialogar com outros homens e fazê-los refletir. Isso que está acontecendo hoje na nossa sociedade é ruim para as mulheres, porque elas perdem a vida, mas é ruim para os homens também. A masculinidade tóxica, hegemônica, coloca os homens em risco também. Traz malefícios. O cara não cuida da saúde, por exemplo, porque acha que é uma coisa que não precisa. Eu vou no médico quando estou no último da dor, quando eu estou no último de não me sentir bem. Não faça um processo preventivo de cuidado, porque cuidar não é coisa de homem. Cuidar é coisa de mulher. Então, tirar esses estereótipos dessas caixinhas e mostrar para os homens que eles também podem cuidar, também devem cuidar e devem se cuidar, né? É a tarefa dos nossos homens públicos
que estão dentro do comitê do He4She. Quando a gente fala em igualdade de gênero, a gente não fala só de mulheres. Nós falamos de toda a sociedade, de justiça, de futuro. E essas conversas só acontecem porque existem instituições que acreditam no poder de transformar realidades. Agora, ouça a voz de quem viabiliza esse espaço. Sabia que as ideias podem transformar o futuro do Rio Grande do Sul? Agora você pode acessar a plataforma Pacto RS25 e propor soluções para o crescimento sustentável do Estado. Entre em gov.br/Pacto RS25, coloque sua proposta e vote também nas escolhas feitas por outras pessoas. As demandas finalistas farão parte do relatório de diretrizes para a sustentabilidade. Participe acessando o gov.br/Pacto RS25 e faça parte desta construção coletiva. Um convite à Assembleia Legislativa. Eu queria voltar, Karen, a falar do que eu acho que é a base, né, da proposta, inclusive, do He4She, né, que é esse impacto dessa masculinidade hegemônica. A gente já falou mais de uma vez aqui, né? Existe uma forma de acessar esses homens, né, de sensibilizar esses homens para que eles coloquem esta vulnerabilidade, né, e aí sim consiga abrir uma frestinha para falar sobre esse assunto. Mas e quando ela não vem, quando a resistência permanece, existem outros mecanismos? Como é que o comitê, o He4She, trabalha com isso, né? Porque primeiro vocês precisam que essa porta seja aberta para poder entrar, né? Perfeito, perfeito. Então, tem um grupo no Rio de Janeiro que é o MEMO, que é o Homem Escrito ao Contrário. Esse grupo, ele propõe grupos reflexivos, mas não para os autores de violência. Eles costumam dizer que eles querem dialogar com os homens incomodados, que não aceitam, né, que não estão achando legal o que está acontecendo na nossa sociedade. Então, é uma porta que se abre. Mas aí o homem que entra nos grupos do MEMO é aquele que já tem, por exemplo, uma tendência a querer se abrir, já entendeu a necessidade, né? Outros espaços que a gente busca, né, o futebol. O cara, quando está assistindo o jogo dele de futebol e ele é impactado por uma campanha que fale sobre o que está acontecendo, né, com as mulheres no mundo, eu acredito que ele para pensar. Vocês tiveram experiências interessantes aqui com relação a isso, né? Como é que foi a aceitação dentro dos times para trabalhar a campanha? Porque já vem há mais alguns anos, né, essa iniciativa de vocês, a do Cartão Vermelho, né? Fala um pouquinho sobre ela. Para além do Cartão Vermelho, que era uma campanha que era lá da Frente Parlamentar, né, na Assembleia, a gente construiu no comitê do He4She uma campanha que era o Futebol Sem Assédio. Ah, perfeito. Porque a gente recebia uma série de relatos de mulheres que gostariam de frequentar os estádios, mas que se sentiam inseguras porque sofriam assédio e não sabiam o que iam fazer, né? Sofro assédio, faço o quê? Vou na delegacia? Para quem que eu denuncio? Como é que faz? Então, a gente começou a dialogar com os clubes, principalmente com o Inter e o Grêmio, de criar espaços de denúncia, né? E divulgar isso. Então, a gente fez uma campanha bem legal, que passava não só a faixa no gramado, mas tinha vídeo, tinha cartazes, né? A ação fora do estádio também, entrega de material, justamente para divulgar. Bom, isso aqui é assédio, né? Exemplificava no vídeo. Tocar sem consentimento, nananana, isso é assédio. E o cartão, né? Dando o cartão vermelho e expulsando aquela pessoa que comete aquele ato de violência. E os clubes criaram, então, ouvidorias, departamentos para receber, acolher esses casos de violência contra as mulheres nos estádios. Só isso, então a gente estava dialogando com as mulheres, mas só o fato de divulgar e dizer que aquilo não era permitido naquele espaço, eu tive um relato de um pai que começou a levar a filha para o estádio depois dessa nossa campanha, Lu, que nem foi tão grande, porque logo em seguida começou a pandemia.
a gente conseguir fazer ação nos 2 clubes maiores, e a nossa ideia era levar para o interior. Junto com a Federação Gaúcha de Futebol, a gente ainda tem vontade de retomar isso, né? Ele me relatou, olha, Karen, sabe que depois daquela campanha que vocês fizeram, aí eu comecei a me sentir seguro para levar minha filha para dentro do estádio, porque eu acho que aí se criou uma consciência, né, de que esse tipo de comportamento ele é inaceitável em qualquer lugar, mas no estádio ele estava sendo fiscalizado. Tu falou uma coisa que para mim é fundamental, né? Porque fazer a campanha, provocar a reflexão, já é, com certeza, um passo muito grande, né? Mas, se não houver ações institucionais, como no caso dos times aqui, né? Abrir a ouvidoria, criar, talvez, mecanismos de inibição para isso, as coisas não acontecem, elas voltam ao mesmo lugar, assim, né? Parece que tu tá sempre enxugando gelo. Tá enxugando gelo, né? Tem alguma ação que seja exitosa, que tenha dado resultados, assim, que tu acha que vale a pena compartilhar? Porque é isso, né? A gente precisa sair também do mundo das ideias e tangibilizar. Assim como a gente consegue mais lugares para as mulheres, quando isso vira uma política, de fato, né? Que promove ação para isso. Eu fico muito orgulhosa de saber, assim, por exemplo, que lá na Transurb, por causa da nossa campanha anterior, se abriu uma ouvidoria para esse tipo de casos, né? Então, essa provocação que a gente vai fazendo, quando a gente chama parceiros para pensar campanhas, ações e tal, é o que fica. É o que fica de saldo positivo das campanhas, para além dessa questão da sensibilização, né, da reflexão a respeito da violência ou da igualdade de gênero. Empresas, né, que faziam parte do Comitê Nacional do Reforço, como a Unilever e tal, eles criaram estruturas, aumentaram, por exemplo, o período de licença paternidade, por conta. Ok, tem a legislação e tal, mas aqui na nossa empresa, a gente também vai possibilitar que os homens fiquem por 2 ou 3 meses acompanhando né, os cuidados do bebê recém-nascido e tal. Então, a gente vê que esse debate que a gente leva para a sociedade, quando a gente encontra parceiros que realmente estão com vontade de fazer a diferença, a gente encontra acolhimento, né? E realmente vai fazer a diferença para esse homem, para esse pai que vai ficar mais tempo com o filho, entender que o cuidado não é uma ajuda, né? É tarefa dele. Vai auxiliar aquela mulher que recém-parida, né, naquele momento tão delicado do pós-parto ali, né, dá a possibilidade dessa mulher voltar mais rápido para o mercado de trabalho, retomar os seus estudos, né, a sua vida de forma geral. Então, transforma. E é nisso que eu acredito, Lu, que esse trabalho que a gente vai fazendo, que é de formiguinha, né, e que a gente está retomando agora com muita vontade, ele traz frutos. A máscara roxa, por exemplo, ela virou lei aqui no estado. Então, só que é isso, precisa de ter vontade de quem está naquele momento sentando na cadeira com o poder de colocar aquilo em prática, para que então as mulheres pudessem também pedir ajuda ainda nas farmácias, que naquela época a gente batizou de farmácia amiga da mulher, né? Então, ficam frutos, né, desse trabalho que a gente vem fazendo. Uns frutificam mais, outros menos. A gente vai modulando como é que a gente entra nos espaços para falar, né? Mas eu acredito muito nesse poder dos homens dialogando com outros homens. A gente precisa que mais homens entrem conosco nessa luta. Eles precisam entender, né, que eles têm a ganhar, né? Exato. É isso, é um pouco sobre isso. Exato. O comitê retomou agora. Tem alguma projeção de futuro para além dessa campanha? Como é que vocês estão vendo agora os próximos passos aí? Então, agora no mês que vem, nós fazemos a nossa primeira reunião de trabalho do comitê. Né? A gente fez a instalação agora no início de setembro. Início de outubro, então, a gente vai fazer a nossa primeira reunião. A ideia é saber o que as outras entidades, o que todo mundo que está dentro do comitê está fazendo.
para potencializar ações que já estão sendo encaminhadas nas universidades. Por exemplo, na Unipampa, uma das sementinhas que a gente plantou lá deu frutos. Em todos os campi da Unipampa tem núcleos do Reforchi. Mesmo durante esse período que o comitê não estava ativo, os núcleos de lá estavam discutindo, fazendo seminários, produzindo ciência, né? Olhando esses dados da violência, olhando os dados da igualdade de gênero, da desigualdade de gênero, fazendo reflexões. Então, nós queremos saber o que cada um dos nossos membros está fazendo. E nós temos muita vontade de fazer um seminário sobre boas práticas no enfrentamento à violência contra as mulheres e depois outro sobre igualdade de gênero, para que a gente possa olhar, né, o que está sendo feito em outros países, em outros estados, e ver o que a gente pode trazer aqui para o Rio Grande do Sul de política pública, né, de ações empresariais. O que está sendo pensado? Porque, por exemplo, esse caso da máscara roxa, a gente se baseou numa ação que estava sendo feita em Portugal, né? O Futebol Sem Assédio, nos baseamos numa campanha que estava sendo feita na Bahia, pelo Clube Bahia, né? Então, a gente fazer essa troca vai ser muito rico para nós. Então, essa é a nossa ideia agora para o próximo período. Saber o que cada um de nós está fazendo dentro do comitê, potencializar as ações que já estão acontecendo e ir pensando outras estratégias, campanhas, para que a gente possa sensibilizar a sociedade. E o nosso foco principal agora é salvar a vida das mulheres, né? É parar com esse processo de misoginia que tem crescido muito no mundo todo, né? A gente tem visto... eu coloco muito esse aumento dos casos de violência doméstica e familiar nessa conta da permissão para as pessoas falarem e divulgarem ideias misóginas em redes sociais, né? De forma sem vergonha nenhuma, né? Estimulando comportamentos que são muito tóxicos, né? Então, nosso foco principal é a gente tentar atuar nessa questão, né? De barrar esse tipo de pensamento que é ruim para todo mundo, para homens, para mulheres, para as crianças, para os idosos, para os jovens, para todo mundo, né? A gente precisa parar isso para que todo mundo possa viver bem, feliz, em sociedade, né? E a gente, o foco lá na frente é a igualdade. Mas a gente sabe que se a gente não conseguir se mexer, se a gente não tiver mulheres vivas, né? Se a gente não conseguir promover essa reflexão, a gente não consegue construir a igualdade. Muito né? bom. Cara, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa e eu sempre faço uma provocação final, que é... Eu sei que a Karen é uma das mulheres, além de ser vista por outras mulheres como alguém que promove algo muito diferente, né? Que é tão difícil para nós, às vezes, entrar num universo que não é o nosso, mas tu é uma mulher que faz essa frente, que acaba inspirando outras mulheres. Quem são as mulheres que inspiram a Karen hoje? Eu tenho uma admiração profunda pela Dilma, né? Por tudo que ela passou no período da ditadura militar aqui no Brasil, por ser a primeira mulher a sentar na cadeira da presidência da República. E por continuar, depois do processo de golpe que ela viveu em 2016, sempre de cabeça erguida, né? Para mim, aquela foto da Dilma sentada sendo inquirida durante a ditadura militar, com aquela altivez, com aquela cabeça erguida, aquilo para mim me move, né? Da gente não baixar a cabeça para ninguém quando a gente sabe que a gente está com a razão, que a gente está do lado certo da história, né? Eu tenho também uma admiração muito profunda por uma senhora que era benzedeira, nossa vizinha, a avó Teresa. A avó Teresa me ensinou esse cuidado com o espiritual também, né?
E ela era uma mulher que acolhia outras mulheres e orientava essas mulheres a buscar ajuda lá na década de 80, na cidade de Rio Grande. Uma senhora semi-analfabeta, né? Então, são duas mulheres que eu coloco sempre assim como um norte, né, na minha vida. Eu gostaria muito de ser como a avó Teresa e como a Dilma. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada pela sua companhia. Se acha que alguma reflexão que a gente fez aqui é importante e que merece ser compartilhada, compartilhe. É importante para o canal que a gente chegue a mais pessoas. Eu quero agradecer com muito carinho a tua presença aqui, Karen. Foi uma conversa maravilhosa. Parabéns pelo projeto. Em breve, espero que tu volte aqui para nos falar de resultados, né, dessa retomada. Muito obrigada. Deixo a câmera e o microfone à disposição para a tua mensagem final, se tu desejar. Eu agradeço muito, Lu, sabe, a admiração que eu tenho por ti, né, pela tua capacidade de trazer outras mulheres aqui para discutir esse espaço tão importante que é para a gente estar na política, né? Então, assim, agradecer muito a oportunidade. Eu também fico te assistindo, te aplaudindo de longe, né? E quando posso, quero sempre estar pertinho de ti, né? Para a gente poder partilhar de tudo isso que a gente tem construído, que eu acho que é muito importante para a gente transformar a sociedade. A vida é rede, né? É isso aí. A vida é rede. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Se você gostou, deixe seu like. Se quiser mais informações, mais conteúdos, acesse mulherespoliticas.com.br. A gente tem alguns artigos, algumas informações disponíveis lá também. Se quiser um outro canal para conversar com a gente, manda um e-mail, fale@mulherespoliticas.com.br. Muito obrigada pela sua presença, por nos acompanhar até aqui. Um grande abraço e até a próxima.